A palavra de Deus nos ensina que a gente precisa deixar com que Ele reine no nosso coração, convidá-lo de verdade para entrar e não só ocupar o nosso coração, mas dominar o nosso coração, ser o dono do nosso coração. Nós temos o Senhor Jesus como nosso Salvador, mas temos também como Senhor das nossas vidas. É isso que esse hino nos ajuda a lembrar, porque Ele tem que ser o nosso Rei. Afinal de contas, trabalhamos para o seu reino, exatamente. E nós temos muitos motivos para celebrar. Apesar de toda essa situação difícil que nós estamos passando, que o mundo está passando ao derredor, nós temos toda a condição para estar agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos dá, por tudo aquilo que Ele nos faz. Ele nos protege, Ele cuida da gente. Por isso é muito importante a gente agradecer ao Senhor. E hoje eu quero chamar a sua atenção bem para isso. Um salmo que é o salmo de agradecimento, um salmo de ação de graças, que a palavra de Deus nos ensina, e através dele a gente pode exprimir o nosso louvor ao Senhor através desse salmo. Você quer ver uma coisa? Pega a sua Bíblia, fecha ela e abre ela bem no meio. Se você acertar, você vai cair no Salmo 100. Abre lá, Salmo de número 100. É um salmo pequenininho, mas muito importante, muito celebrado pelo povo de Israel enquanto estava indo para o templo. Inclusive, se você olhar no Salmo 100, ele tem 2 títulos. Algumas Bíblias colocam hino de ingresso ao templo. Era um hino que eles cantavam quando estavam entrando no templo do Senhor, entrando na casa do Senhor, passando pelas portas. E um outro título, que é o título hebraico desse salmo, é o Salmo de Ações de Graças. É interessante porque aqui a gente vê que o quanto a gente pode louvar a Deus agradecendo ao Senhor por tudo que Ele nos dá. E é bem isso que esse salmo nos ensina. Quer ver? Vamos ler? Está aí comigo? Salmo de número 100 diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai pelas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Por quê? Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. É maravilhoso a gente poder olhar para esse salmo e ver como as pessoas que estavam entrando no templo agradeciam ao Senhor, louvavam ao Senhor por todas as coisas que Ele estava fazendo por elas, louvando ao Senhor e agradecendo ao mesmo tempo por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele nos dá. Inclusive, esse salmo ensina a gente a como deve ser a nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor e com que atitude a gente deve louvar o nosso Deus. Se você reler este salmo, principalmente aí pode começar ele bem no comecinho, você vai ver com que atitude o salmista escreveu esse salmo e com que atitude o povo era incentivado a entrar no templo. Você viu qual é a atitude deles? Ele começa falando: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Você vê aqui que a atitude das pessoas que aqui estavam louvando ao Senhor não era uma atitude triste, uma atitude apreensiva, uma atitude apática, mas era uma atitude de alegria. Gente, como é que a gente pode falar de louvar ao Senhor sem ter alegria nos nossos corações? E não é aquela alegria simplesmente de você fazer assim. Não, aqui era uma alegria de verdade.
Era uma alegria de celebração. Inclusive, nota a primeira palavra desse salmo, celebrai. E essa nossa tradução, celebrai com júbilo, no hebraico é uma palavra só, que significa, sabe o quê? Gritar de alegria. Eles não estavam falando para você chegar no templo só sorrindo. Não, ele estava falando para você entrar celebrando mesmo ao Senhor, gritando para que todas as terras pudessem ouvir a sua voz, pudessem ouvir o quanto você estava celebrando ao Senhor, o quanto você amava o Senhor e o quanto você agradecia o Senhor por isso. Era uma alegria que devia contagiar quem estava à sua volta. Era uma alegria constante que devia ter. Sabe aquela hora em que você ouve uma risada muito forte e aí você olha e presta atenção, quem é que está rindo? Às vezes você até para uma conversa para ver o que está acontecendo e se você presta atenção naquela risada, uma risada que realmente é contínua, o que acaba acontecendo com você? Você acaba rindo também. E é bem isso que nós estamos falando. E nós não estamos falando aqui de piada. Nós estamos falando aqui de uma celebração. De fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor, e veja, todas as terras, possam ouvir a nossa voz de alegria por estarmos servindo ao nosso Senhor, por sermos do nosso Senhor. Então, irmãos, quando você estiver cantando, quando você estiver louvando ao Senhor, quando você estiver aqui na igreja, participando dos cultos, ou mesmo aí na sua casa, sozinho, entre você e Deus, sozinha, dentro do seu quarto, cante com alegria ao nosso Senhor, porque é isso que Ele quer de nós. Inclusive, dá uma olhada no versículo 2, ele fala, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dEle com cântico. Esse aqui é uma forma de louvar ao Senhor. Veja, ele fala, servir ao Senhor e apresentar-se diante dEle. O nosso louvor, ele se expressa através do nosso serviço. O nosso louvor ao Senhor, quando nos apresentamos diante dEle, quando nos dispomos a servi-lo de coração, através daquilo que Ele quer que a gente faça, isso demonstra também a nossa alegria de servi-lo. Isso demonstra também a nossa alegria de louvar o Senhor. Então, não só através das nossas emoções, não só através do nosso cântico, mas também podemos louvar o Senhor com alegria através do serviço que nós prestamos a Ele. Afinal de contas, Deus quer que você fique parado, sem fazer nada para a sua obra. Note que dentro do louvor existe o serviço. Dentro do louvor existe o apresentar-se diante dele para ser usado por ele na sua obra. Porque, irmãos, você sabe que tem muitas pessoas que vivem a sua vida inteirinha aqui na terra. Vivem todo o tempo que tem para viver, mas pouco executam para o Senhor. É esse mesmo Senhor que lhes deu a salvação, esse mesmo Senhor que lhes enche de bênção, que trata com conforto, com carinho, com segurança, recebe quase nada em troca. Lembra que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, fala que a gente pode mandar obras para o céu, figuradamente, lógico, né? De madeira, feno, palha, ou ouro, prata e pedras preciosas, e que através desse material nós vamos receber as moradas no céu, mas um fogo vai passar do juízo de Deus e consumir a madeira, o feno e a palha. Só aquilo que sobrar realmente vai ser o nosso galardão. Então, irmãos, o que você tem feito para o Senhor? O quanto você louva Ele de verdade? Só com a sua boca? Ou você louva também apresentando-se diante dEle para fazer aquilo que vale para a eternidade? Aquilo que vale para todo sempre. E isso você pode fazer aqui na igreja, servindo ao Senhor,
no serviço dele, que ele mesmo estipulou na igreja, ou mesmo levando o evangelho para alguém, ajudando o seu vizinho que está passando por uma necessidade, sendo luz para as pessoas que estão ao seu redor, tratando-as com amor, com alguma coisa que você pode dar para ela, não só materialmente, mas o seu tempo, o seu esforço, a sua ajuda, o seu cuidado. Irmãos, nós não somente louvamos ao Senhor com as nossas bocas, nós louvamos ao Senhor nos apresentando diante dele com cântico, com alegria de servir ao Senhor. Por quê? Por que nós fazemos isso? E o Salmo nos ensina isso de maneira bem clara. Por que nós devemos nos apresentar diante dele com cântico? Por que nós devemos cantar e celebrar com júbilo ao Senhor? Olha o versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Você consegue ver nesse versículo algumas razões pelas quais você deve louvar o Senhor? Ele fala aqui, inclusive, sabei que. Quer dizer, é uma convicção que a gente tem que ter dentro dos nossos corações. Louvar o Senhor é conhecer o Senhor, é conhecer Ele mais a fundo, saber de verdade quem é que nós estamos servindo com alegria, nos apresentando diante dele com alegria. Olha só, ele fala em primeiro lugar que nós devemos saber que Ele é Deus. Quantos deuses existem na face da terra? Não estou falando desses milhares que tem por aí que o pessoal fala que são deuses, tá? Se você for lá na Índia, eles falam que tem milhões de deuses. Não é isso. Eu estou falando de verdade. Quantos deuses existem? Isso, só um. Um único Deus. Então não adianta essas pessoas ficarem pedindo coisas para outros deuses, porque não vão receber resposta. Somente nós é quem recebemos resposta porque adoramos o Deus verdadeiro. Também ele diz que ele é o nosso Criador. Note, foi ele quem nos fez. A ideia aqui é que não só ele nos fez, mas ele conhece tudo o que está acontecendo dentro de nós. Não só na parte física, mas na parte emocional, na parte espiritual. Nós podemos agradecer ao Senhor por tudo que Ele é, porque Ele nos fez também assim. E todas as vezes que a gente pede alguma coisa para Ele, todas as vezes que a gente se apresenta diante dEle, Ele, como nosso Criador, nos dá as condições para que a gente possa servi-lo de maneira adequada. Ele fala também que nós somos dEle e somos o seu povo. Isso é muito legal, porque você lembra que nós éramos filhos do maligno? O próprio Senhor Jesus diz que nós éramos filhos do diabo, nós servíamos a carne, os pensamentos, servíamos e participávamos da ira de Deus por causa disso. Nós éramos filhos da ira, como o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2. Mas Deus nos adotou. Mas Deus nos deu a salvação através do seu Filho. Mesmo a gente sendo condenado pelo pecado, mesmo a gente sendo condenado ao inferno e passando a passar toda a eternidade no inferno, mesmo a gente não merecendo absolutamente nada, de graça, Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para pagar o preço pelas nossas falhas, para pagar o preço pelos nossos pecados, e aceitando Ele pela fé, aceitando essa salvação pela fé, nos tornamos seus filhos, adotados diante de Deus. Lembra o que o apóstolo João disse, que aquele que invoca o nome do Senhor, ele vai ser salvo? Né? Todos aqueles que, a saber, creem no seu nome, eles são chamados o quê? Filhos de Deus. Então, lembra muito bem disso, nós podemos louvar o Senhor porque Ele nos adotou. E também somos o rebanho do seu pastoreio. Gente, que coisa mais legal a gente poder ser cuidado por Deus. Né? Ele é o nosso sumo pastor. E o pastor, ele cuida das ovelhas de uma forma melhor que ele pode. Mas imagina você ter um pastor perfeito, né? Não que nem eu.
Um pastor de verdade, perfeito. Alguém que supre todas as suas necessidades. Aquele que cuida de você de uma forma completa, integral e perfeita. Esse é o nosso Deus. Podemos louvar a Ele por isso? Podemos, como o Salmo diz, dar graças ao Senhor por isso? Assim nós podemos louvá-lo, porque Ele é nosso Deus, Ele é nosso Criador, é nosso Pai, e nós somos o rebanho dEle, Ele é o nosso pastor. E aí ele chega no versículo 4 falando, então, entrai pelas portas com ações de graças. Dá para a gente agradecer a Deus, não dá? E nos seus átrios, quer dizer, nos pátios, ele está falando ali do templo, né? Os átrios são aqueles pátios que ficavam ali logo depois das portas de entrada. Ele fala, nos seus átrios, com hinos de louvor, rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome. Gente, nós não podemos ficar calados. Nós não podemos ficar mudos diante de um Deus tão maravilhoso como esse. Ele mesmo diz que nós devemos proclamá-lo a todas as nações, proclamar aquilo que ele fez por nós, proclamar quem ele é para quem estiver ao nosso redor. Tem muitos de nós que somos crentes do serviço secreto. Como é que chama isso? Agente secreto. Obrigado, Bob. Muitos de nós somos crentes agente secreto. Sabe? Aquele tipo de crente que está infiltrado dentro de um lugar, mas ninguém sabe quem ele é. Ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe que ele é de Deus. Né? Você é assim? As pessoas com quem você trabalha conhecem o Deus que você serve, o Deus que você louva. As pessoas da sua família já ouviram de você a respeito daquilo que o Senhor fez na sua vida. Não só falar de Deus, porque todo mundo fala de Deus, tá? A ideia aqui é falar o que Deus fez em você, aquilo que Ele fez por você. Não podemos ser crentes agente secreto, crentes 007. Tá? Nós devemos de verdade transmitir o Senhor com hinos de louvor. Por quê? Versículo 5. Porque o Senhor é o quê? Bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Gente, olha o amor com que Deus nos trata. A misericórdia, você sabe o que é misericórdia, né? É aquilo que Ele não nos dá que nós merecemos. Misericórdia é quando nós pecamos, merecemos um castigo, mas Deus olha para a gente e fala, tá bom, não vou castigar você. Eu vou cobrir você com a minha misericórdia. Misericórdia é bem isso. E quanto tempo dura a misericórdia do Senhor? Para sempre. Para sempre, diz o salmista aqui. Porque, irmãos, cá entre nós, hein? Nós pisamos na bola frequentemente com Deus, não é verdade? Quantas vezes a gente deixa Deus de lado na vida da gente e a gente precisa apelar para a misericórdia dele? Já pensou, como diz Lamentações, se não fossem as misericórdias dele, o que seria da gente? A gente seria consumido. Mas a ideia aqui é que a gente não precise abusar da misericórdia do Senhor, mas que a gente realmente louve a Ele com todo o nosso coração e fazendo aquilo, servindo ao Senhor da maneira como Ele quer que a gente faça. Não abuse da misericórdia do Senhor, tá bom? Apesar dela durar para sempre, Deus ele pode querer ensinar para você coisas que você não precisaria aprender com atitudes ruins. Basta você ouvir a palavra de Deus e fazer. Apresente-se diante dele com um cântico. E ele termina o salmo falando que a fidelidade dele dura de geração em geração. Bem, quanto tempo faz que esse salmo foi escrito? Talvez 3.000 anos atrás? Cerca de 3.000 anos atrás esse salmo foi escrito. Quantas gerações já não se passaram desde que esse salmo foi escrito? Geração em geração, geração em geração, e assim por diante. Você acha mesmo que desde
os primeiros que cantaram esse salmo, até geração, até chegar a gente aqui, a fidelidade do Senhor realmente durou? Olha quanto tempo isso levou. Olha quanta gente ela teve que atingir. Será que durou? Claro que durou. Por quê? Porque nós estamos falando de Deus. Nós não estamos falando de alguém que se cansa. Nós não estamos falando de uma atitude que se esgota. Nós estamos falando do nosso Deus eterno, gente. E que dentro do seu amor, do seu cuidado, do seu carinho, Ele se digna a olhar para mim, a olhar para você e trazer a fidelidade dele para dentro das nossas vidas. Nós não temos que agradecer ao Senhor por isso? Nós não temos que louvar o Senhor pela sua fidelidade? Então, irmãos, por favor, mostre a sua alegria de servir o Senhor. Mostre o quão é alegre, o quão você é feliz de ter Ele como o seu Deus, como o seu pastor, como o seu Pai, como o seu Criador, como aquele que te enche de misericórdia e de fidelidade. Seja alegre, não seja carrancudo, não cante ao Senhor daquela forma, cante ao Senhor de verdade, solta a sua voz, porque é isso que Ele quer de nós, alegria em celebrarmos o seu nome, gritar de alegria se for necessário, porque assim é que Ele se apresenta para nós, é assim que Ele quer o nosso louvor e a nossa adoração, segundo esse salmo nos ensina. Então, irmãos, vamos fazer isso, para que o Senhor seja honrado através da nossa atitude e que a nossa gratidão ao Senhor realmente se demonstre, não fique só lá dentro, sabe? Mas se demonstre em ação de graças, para que todos os que estiverem ao nosso redor possam enxergar e possam saber quem nós somos e não ter dúvidas nenhuma do Deus a quem nós servimos. Amém? Que Deus abençoe você a praticar o Salmo de número 100. Vamos orar? Senhor Deus, nós celebramos o Senhor de verdade. Agradecemos mesmo, porque só o Senhor mesmo para poder, no teu amor, no teu carinho, chegar perto da gente, perto de pecadores tão ruins como nós somos. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te engrandecemos o nome com tudo aquilo que nós podemos ser e nos apresentar diante do Senhor. Recebe, Pai, a nossa adoração. Recebe o louvor que vem de lábios que realmente querem te honrar. Recebe do fundo do nosso coração e que possamos divulgar o Senhor para quem estiver ao nosso redor. Não fiquemos calados, parados e inertes, mas que possamos mostrar a alegria de sermos teus verdadeiros filhos e filhas. Obrigado, Senhor, por quem o Senhor é. Em nome de Jesus eu peço. Amém.